Quartou, minhas joias do Oriente. Hoje nós vamos falar de Betinha. Já tem tempo que eu queria trazer um vídeo aqui sobre a Rainha Elizabeth para vocês. Vocês me pedem vídeos sobre a família real, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar mais dela, né? Sobre previsões aí para ela. Falar um pouquinho aí não só dela como rainha, né? Mas ela como pessoa. Mas antes, se você está chegando agora por aqui e não sabe como funciona, hoje, no caso, eu faço aí a tiragem sobre famosos, figuras públicas, falando um pouquinho sobre essa pessoa, personalidade, coisas que estão aí para acontecer em algumas áreas da vida da pessoa. Também falo sobre casos misteriosos aqui, então se você tem curiosidade sobre esse tema e quer saber aí alguma resposta sobre algum determinado assunto, eu geralmente trago esses casos misteriosos aqui, tirando as cartas para eles, entendendo o que de fato aconteceu e faço vídeos aí de previsão no geral. Então fica à vontade aí para dar uma olhada no canal, já temos bastante vídeos aqui, então vai lá maratonar. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo já no início, que me ajuda muito, não só na divulgação desse vídeo, mas do canal também. Compartilhando esse vídeo com seus amigos, vocês me ajudam, né, para que esse canal alcance mais pessoas. Verifica também se o seu sininho de notificação está ativado. Muita gente me fala que não está recebendo o vídeo. E às vezes você não recebe o vídeo porque você não curte ou porque você não comenta. Mesmo que você não tenha nada para dizer, coloca aí um boa noite, bom dia, Jéssica. Já ajuda muito no engajamento. E também o YouTube, ele entende que esse canal, esse tipo de conteúdo é relevante para você, então ele vai sempre te mandar esse tipo de conteúdo. Eu sempre deixo um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais. Meu site, se você quiser consulta particular, lá você vai ter acesso a valores, tipos de consultas, consegue fazer seu agendamento por lá. Meu Instagram e meu WhatsApp eu sempre deixo aqui na tela para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre alguma coisa. Então, dito isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, vamos logo ao que interessa, né? Eu já tenho os dados aqui da rainha. Apesar de muita gente assim não ir com a cara dela, né, e tudo mais, enfim, por conceitos próprios, eu sinto uma energia boa nela, sabe? Leve. É claro que com o peso, né, de toda a responsabilidade, mas a energia dela em si é vibracional, né? Eu vejo uma coisa tranquila, ela passa isso, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer diferente. Na verdade eu não sei, né, se nos vídeos passados de previsão para os famosos e tal eu abri a mesa real, mas no dela eu vou abrir, tá bom? Sempre falo com vocês que eu trabalho com a intuição, então quando eu sinto, eu faço. Vamos lá. Também fica muito mais fácil para eu passar para vocês tudo que eu tô vendo, né? Pra quem não entende, não sabe o que é mesa real, eu tiro todas as cartinhas mesmo, tá? E o que vai me dizer é a ordem em que elas saem, tá bom? Não sei se vai dar pra vocês verem tudo, mas eu vou mostrando. Caramba. Ela sofreu um baque muito grande com a perda do marido, tá bom? Muito grande. Eu acho que... Nossa, a gente não tem dimensão, sabe? Às vezes. Por a gente... pela nossa visão, né, que a gente tem de fora, assim, eu acho que a gente não consegue enxergar além da figura, sabe? Da rainha. Que a gente enxerga, às vezes, ela como essa figura, assim, inabalável, forte, né? Mas, caramba... Tá...
Bom, vamos lá, começando do princípio, né, que eu falei pra vocês. O desencarne do marido dela, né, a perda do marido dela abalou muito ela. Não só ela, mas eu acho que a família, tá bom? Refletiu muito na família, na relação da família. Deve ter mudado muita coisa. Acredito que ela acabou se fechando um pouquinho. Temos que nos preparar até para uma perda dela, né? Eu vejo que tá muito assim, até próximo do seu desencarne, tá bom? Mas porque eu vejo muito mais motivado pela perda do marido, tá bom? Eu não vejo não só questão de saúde, mas eu vejo muito mais emocional, entende? Que me diz isso, tá? Que a perda aí do marido, eu vou mostrando as cartinhas pra vocês assim, aos poucos, tá? Porque eu não posso mostrar junto, mas é um conjunto, tá bom? A perda aí do marido abalou muito a saúde dela, mas é o que eu tô falando pra vocês, o psicológico, tá bom? A saúde emocional, porque a gente sabe que afeta. E da família, a relação da família, convivência, eu acredito que ela deve ter se fechado muito. Muita gente acha que não é possível desencarnar de tristeza, eu já discordo muito. Eu acho que o emocional da gente não só pode trazer doenças pra gente, como de fato colaborar pra que a gente perca a vida, tá? Então, assim, eu vejo ela se entregando. Claro que não conscientemente, ela sabe da responsabilidade que ela tem. Ela gostaria, né, de viver aí o quanto fosse possível para continuar cumprindo o seu papel, mas ela sente, tá bom? Eu acredito que ela já esteja se preparando para a partida dela, e isso aconteceu muito depois da perda do marido. Até então, isso não era uma questão tão forte para ela, sabe? A partir daí, ela começou a refletir muito sobre isso, de uma certa forma já sentindo, é o que eu falo para vocês, a gente sempre sabe, né? Mas espiritualmente, muita gente confunde quando eu falo que a gente sabe, mas a gente não sabe conscientemente, gente. Se fosse assim, né? Mas a nossa memória espiritual, sabe? E aí faz a gente, consequentemente, a gente ser mais carinhoso, demonstrar mais amor às pessoas que estão perto da gente, que estão ao nosso lado, que a gente ama. Pedir perdão de repente a alguém que a gente não está falando mais, fazer as pazes, se preparar para isso, ver como que vai ficar ali com relação à distribuição de bens, testamento, e na maioria das vezes, um pouco depois disso, a pessoa de fato desencarna porque ela de fato já sentia isso, né? Lá na intuição, ela não tem certeza. Muitas vezes as pessoas acham que estão paranoicas e tudo mais, mas não é, né? Espiritualmente isso é explicável. Eu não duvido que de alguma maneira ela ainda esteja conectada com o espírito do marido. Não duvido nem que ela veja, que ela se comunique com ele. Pode ser através de sonho, de alguma forma, mas está me falando muito isso. É complicado quando a pessoa não tem conhecimento sobre esse tipo de coisa, no sentido de saber que isso não é positivo, sabe? Muitas vezes as pessoas não entendem, acham que é coisa da cabeça, acham que tá enlouquecendo, sabe? Ou que simplesmente está triste demais, não aceita a perda da pessoa, enfim. Mas eu vejo que de fato se trata do espírito dele, não é nada da cabeça dela. Então me fala isso, tá bom? Que sim, o marido ainda se faz presente ali com ela. Ou ela traindo o espírito dele, conversando, sofrendo, chorando. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente atrai, a gente não deixa o espírito seguir. Por isso que a gente sempre diz que é muito importante a oração, né? Fazer uma oração na intenção daquela pessoa. É muito diferente o espírito tá lá, né, tentando iniciar o seu processo, tentando seguir em frente e ter alguém lá orando, sabe, pedindo para que ele vá, para que ele
encontre ali a luz, para que ele siga o seu caminho, o seu destino, sabe? Aquela energia positiva, aquele incentivo, para que ele tenha ajuda. E a pessoa, ela sempre recebe. A partir do momento que a gente pensa numa pessoa, a gente já está se comunicando com ela, né? Através da vibração, de telepatia, seja lá o que for que vocês quiserem denominar. E em espírito isso é muito mais forte, é como se a pessoa realmente ouvisse, sabe? Aquela oração, é a pessoa falando com ela. Então você imagina quando é o contrário, quando a pessoa está lá tentando seguir em frente, tentando evoluir, e a pessoa está, não, que saudade, por que você foi? Volta, o que será da minha vida sem você? E eu sempre falo com vocês que eles sentem o que a gente sente, não é porque a gente desencarnou que a gente vai evoluir e não vai sentir mais nada, pelo contrário, eles sofrem, eles ficam tristes, eles sentem saudade. Então é só você se colocar no lugar, né? Por isso que é muito, muito complicado, e acredito que ela não tenha conhecimento espiritual nessa área, né? Ela pode ter a religião dela ali com Deus, mas não tem entendimento sobre o espiritual, né? Sobre vida, pós-morte, enfim, tudo isso. Então isso, essa presença espiritual dele está fazendo muito efeito sobre a mente dela, sobre o emocional dela, o psicológico, tá bom? Nossa, isso abalou muito, tá? A saúde dela também, principalmente. E com isso, reflexo disso, tá? De tudo isso que eu falei pra vocês agora, de como que tá o estado emocional e psicológico dela, pode sim vir a acontecer algo com ela e dela partir, tá bom? Porque de uma certa forma aí está se entregando sem saber, né? Pelo menos não consciente disso, tá bom? Nossa, é difícil, gente. Muito difícil. Aí, como eu falei, isso afetando, né, a saúde, trazendo problemas para ela, uma coisa assim que ela simplesmente não consegue se livrar, né? Não é algo que é fácil assim, né? É o que eu sempre digo, é muito fácil a gente falar, é só seguir em frente, é só ter pensamento positivo, mas ainda mais para uma pessoa que não tem conhecimento espiritual a esse nível, né? Essa questão, né? Então é bem complicado, principalmente quando a pessoa não tem orientação nesse sentido. Eu acredito que ela esteja preparando sim, tá? As pessoas ali à volta dela, né? A família real, né? Os filhos, para assumirem ali, de repente, para substituir aí ela, né? Preparando alguém para tomar o lugar dela, organizando tudo, ela está muito preocupada com isso, tá? Porque automaticamente quando ela sente que de repente está chegando a hora dela, mesmo que inconsciente, ela já vai organizando tudo, né? E fica incomodada com aquilo. É como se ela não quisesse partir sem que estivesse tudo certo, sabe? Vamos fazer mais uma tiragem aqui. Eu não sei se o estilo, né, de governo vai continuar existindo depois do desencarne dela, não, tá? Não sei mesmo. Porque eu acho que o que mais mantém a tradição, né, ela é a própria tradição. E depois que ela desencarna, eu não sei se isso vai continuar existindo. Vejo, ó, muitas coisas mudando, se renovando. Querendo ou não, gente, são outras gerações, são outros pensamentos. A partir do momento que ela passa isso para os filhos, eles já vão ter outros valores. Muita coisa vai mudar,
E eu não sei se vão continuar aí mantendo o mesmo tipo de governo, né, no caso, sendo uma monarquia. Não vejo, tá? Isso de reis, rainhas, não vejo permanecendo por muito tempo. Vejo muita coisa mudando, tá? A partir do momento aí que ela partir. Eu acredito que essa moça, ela lutou muito para que muita coisa permanecesse como está. Ela lutou muito para que as tradições elas fossem mantidas, apesar de muita coisa ela querer, né, fazer diferente e não podia, mas assim, ela teve que lutar contra muita gente. Ela teve que, sabe, ir pra guerra mesmo para continuar ali mantendo aquele estilo, né? Porque senão, por outros, isso já tinha mudado há muito tempo. E aí, né, sendo por ela apenas que muita coisa ainda não foi mudada porque ela tá viva, porque ela briga por isso, eu não sei se os filhos vão continuar fazendo o mesmo que ela fazia, tá? Isso é, assim, eu tô vendo isso claro aqui. E o pior que ela sabe, né? Ela é isso que ela tem, né, na verdade. Ela se cobra demais, ela se pune muito, ela se puniu muito a vida inteira. Ela se pergunta sempre, sabe, se ela fez a coisa certa, se ela agiu da maneira certa, se ela sabe as coisas que ela fez, as atitudes que ela teve que tomar durante a vida, durante o reinado. Ela se cobra muito, principalmente com relação aos filhos, de repente, aí a criação dos filhos, enfim. Na verdade, eu acho que ela se cobrou a vida inteira uma perfeição, assim, difícil e quase impossível de se alcançar. Mas eu não falo perfeição no sentido fútil. Eu digo assim, para manter ali aquela base da família real intacta e seguirem ali mantendo as tradições, né, e tudo mais, porque nem todo mundo tem a mesma força de vontade que ela com relação a isso, nem todo mundo tem o mesmo amor por isso, né, como ela, são pessoas diferentes. Então tem muita coisa que ela acha que sim, é culpa dela. Ela sente que viveu a vida inteira, e na verdade viveu, né? Mas é aquele momento em que bate, às vezes, o nosso pensamento assim, putz, tipo, sabe, perdi a minha vida inteira, dediquei a minha vida inteira para isso, trabalhei demais, me esforcei demais, e será que quando eu não estiver mais aqui, eles vão valorizar isso? Vão manter tudo que eu lutei para manter, para conquistar, ou não? Então é muito complicado. Muitas vezes ela abdicou. Acredito que ela tenha abdicado da própria felicidade por causa do reinado, né, pela responsabilidade que ela tinha, colocando sim a coroa aí acima de tudo, à frente de tudo. Muitas vezes até da própria família. Nossa, é bem sofrido assim, sabe? A gente imaginar uma coisa, mas ver é outra, né? Sentir é de fato assim muito complicado. A questão do reinado pesa muito nela mesmo, assim, tipo, viveu pra isso, sabe? Passou por muitas situações por conta disso, foi a vida dela, ela sempre se cobrou muito, exigiu muito da família por conta disso, vivendo ali num ninho de cobras, tá? Tendo que lidar com todo e qualquer tipo de pessoa, tentando prejudicá-la, tentando prejudicar a família, tentando prejudicar ali o trabalho dela, né? Ela tendo aí que defender o seu povo. Então é muita coisa, gente, muita coisa. Eu sei que ela não governa sozinha, né? Tem muita gente ali por trás dela, muita coisa, ou quase tudo. Ela não decide sozinha, mas ela é a cara, né? Na frente do povo, é ela quem dá a cara dela tapa, qualquer erro que exista por trás dela, é ela quem paga, tudo cai na conta dela. Então é preciso que a gente tenha isso em mente, tá bom? É muito difícil, de fato, principalmente ela tendo que lidar com todas essas situações. E tudo isso de fato começou a mudar a partir do momento em que o marido dela partiu de fato, tá bom? Mas não que começou a mudar, assim, não só na vida dela, mas parece que todos esses anos pesaram de uma vez só. Tudo que ela passou e tudo que aconteceu com ela pesaram muito.
sempre que alguém desencarna, principalmente alguém próximo da gente, a gente, assim, é um período de muita reflexão, né, sobre tudo da nossa vida. Muitos questionamentos, muitas reflexões, a gente fica muito pensativa e isso sim trouxe um peso muito grande para ela. Principalmente, assim, emocional mesmo, sabe? Psicológico. Que nos diz mais a respeito da Rainha Elizabeth. Vamos ver. Ela é uma pessoa, mais uma vez aqui, eu acredito que ela não soube muito na vida dela separar a rainha da Elizabeth, né, da pessoa, do ser humano ali, da sua relação com a sua família. Eu acho que ela meio que deu uma misturada assim, sabe? Não conseguindo colocar a relação com a família dela não acima da coroa, mas ao menos não misturar, sabe, as coisas. Enfim, nisso eu acho que ela pecou um pouquinho, sabe, talvez seja até uma das frustrações dela, que ela não viveu muita coisa, com a família dela principalmente, por conta da sua responsabilidade. Ela não conseguia colocar a família ou ela não conseguia separar mesmo ali as duas coisas. Para ela era tudo uma coisa só. Ela tinha que cumprir ali o papel dela como rainha 24 horas nas suas relações, nas suas amizades com seus filhos. Vejo muito isso, sabe? Uma pessoa inteligente que sabe, eu diria que ela sim tem alma política, né? Alguém que sabe como contornar ali situações, que sabe jogar ali, estrategista mesmo nesse meio, sabe muito bem como se portar, o que falar, como falar, sabe usar das relações que ela tem a favor dela, né, do povo dela. Eu acho, assim, que podem falar tudo, tá bom? Mas ela pensava mesmo, de fato, e pensa no povo, sim, diferente de muitos políticos que a gente vê aí, só pensa aí no próprio bolso, no próprio bem-estar, enfim, só pensa neles, né, acima de tudo, apesar de tudo ali à sua volta, de repente que ela não deveria se importar tanto, que ela não deveria sofrer tanto, mas ela de fato, ela se comove com as situações, com as dificuldades do povo dela, por exemplo. Ela trabalhou a vida inteira e trabalha, sim, para auxiliar as pessoas, tá bom? Isso que eu vejo aqui. Eu não vejo em momento nenhum me dizendo que, é claro, né, todo mundo pensa no seu conforto, no seu bem-estar, no seu dinheirinho, quem não quer, mas eu não vejo que ela colocava isso acima das pessoas, tá bom? Pelo contrário. Eu vejo que ela era uma pessoa, assim, muito leal, tá? Principalmente a ela mesma, às suas convicções, o que ela acha que é certo, tradições, né, a esse negócio de conservadorismo e tudo mais. Ela se cobrava muito isso, acredito que ainda se cobra, exige muito das pessoas com relação a isso, é muito fiel ao que ela acredita, vocês entendem? Lutando aí para manter, enfim, o que ela acha que é certo, né, que é o melhor pro reinado dela, para as pessoas. Muitas vezes aí, ó, eu falei para vocês, não conseguindo separar as coisas, acabando de uma certa forma aí que abalando muito a relação dela com a família. Eu acredito que ela não esteja muito segura acredito eu, pelo que eu sei, eu não tô por dentro desses assuntos mesmo,
de quem vai substituir ela aí, né? Para quem ela vai passar aí a coroa, acredito que seja o filho, né? O mais velho aí, não sei mesmo. Mas ela não tá muito segura disso não, tá? Ela ainda não se sente assim, tranquila para fazer isso, né? Para passar a coroa para ele, para que ele assuma o seu lugar. Eu não vejo ela muito satisfeita não. Acho que ela vai dar um jeitinho aí de colocar alguém aí junto com ele, ou alguém para auxiliar, ou de repente dando algum outro jeito, tá bom? Que me diz que de fato ela não tem segurança quanto a isso, e é uma das maiores preocupações dela. Acredito que esse ano a saúde dela vai ficar um pouquinho mais abalada, bem debilitada aí. Provavelmente a gente vai ter notícias aí dela indo mais aos hospitais, fazendo exames, ou tendo algumas notícias de que a saúde dela já não está tão boa. Esperamos, né, de que de fato ela consiga aí melhorar, apesar das brincadeiras, né, e tudo mais, que ela tenha uma vida longa mesmo, que ela continue tendo, né, é isso que a gente quer, ninguém quer que ela desencarne logo, que ela viva, né. Acredito eu, até, que tem muita influência, sabe? Eu acredito muito nessas coisas, do poder da palavra. Essa coisa, né, de vida longa, rainha, faz muito efeito, gente. Você está profetizando aquilo para aquela pessoa, você imagina muitas pessoas desejando aquilo. Então, sim, de fato, auxilia, tá bom? E graças a Deus ela conseguiu aí ter uma vida longa. Tá um clima tenso, né, na casa, na família, com relação a isso. O filho dela, acredito que o que está prestes a ir assumir a coroa, né, quando ela passar essa posição para ele, é uma coisa que esse moço ele quer muito, tá bom? Ó, tá aí bem ansioso, né, para se tornar aí o rei, esperou aí uma vida inteira para isso, né? Acredito que ele está sendo muito cobrado com relação a isso agora por ela, tá bom? Depois disso tudo que eu falei pra vocês, que ela esteja se preparando, acredito que ela tá cobrando muito mais dos filhos, da família. Tá uma situação bem tensa, sim, tá? Com relação à família no geral. Mas eu vejo que, assim, de fato ela é uma pessoa boa, sabe? Verdadeira, de bom coração. Ela faz o que acha que é certo, que é melhor pro povo dela, né? Pro reinado, pra família. Muitas vezes ela não é feliz com as decisões que ela tem que tomar. Isso dói nela, mas é o que eu falei, ela sempre colocou a coroa acima de tudo. Então, mesmo que ela não concordasse, que ela não quisesse, que isso fosse contra muitas vezes a própria família dela, ou os filhos, ou até o marido, ela fazia, mesmo que fosse sofrido. No fim do dia ali, à noite, quando ela colocava a cabeça no travesseiro dela, ela sofria, ela chorava, mas ela fez o que ela achava que deveria fazer pelo bem do povo dela e pela coroa. Então, gente, assim, realmente não é fácil, né? Eu sei que muita gente critica ela por várias decisões que ela tomou, pela forma que ela agiu muitas vezes, mas é o que eu falei, essa coisa, né, de ter a mente fechada assim para o novo, para as mudanças que estão acontecendo no mundo, para tudo que mudou. Desde a geração dela, né, o pai dela, ela viu muita coisa ela traz desde o reinado do pai. Muita coisa na infância ela presenciou e ela traz isso com ela, enfim. Eu vejo que tem coisas do passado, sabe? Tipo, desde antes dela se tornar rainha, que ela traz com ela, de responsabilidade muito cedo, e ela se fechar, né, porque ela enxerga o novo, a evolução, as mudanças, a transformação, né, do mundo, ele se renova, vão vir outras gerações com comportamentos diferentes, enfim. Enxergar isso como uma ameaça à coroa, de fazer de tudo ali para manter, sabe, as tradições, coisas que ao nosso ver é simples, mas para ela, sabe, aquilo é essencial para manter ali a coisa girando, enfim.
esse tipo de pensamento, ela se cobrou muito com relação a isso, para manter a tradição, né, sendo conservadora ao extremo, batendo de frente ali com a família, principalmente com relação a isso, cobrando demais dos filhos, principalmente o que vai assumir ali a coroa depois dela. Mas eu não vejo que ela faz ou fazia isso por maldade ou, sabe, por querer prejudicar. Enfim, não vejo. Na cabeça dela, ela estava fazendo o que era melhor, o que ela achava que era certo. Todas as decisões, né, que ela tomou foi pensando no melhor para todo mundo, mesmo que a maioria não estivesse satisfeito com isso. Essa moça, ela traz uma carga bem pesada no sentido de bagagens, né, de coisas que ela já passou na vida. É leve porque tem um coração bom, mas pesado por tudo que ela já passou, né, pelas coisas que ela carrega, sabe, acredito que desde nova ela já tinha esse peso, mas eu acho que o que pesa mais no caso é a responsabilidade, sabe, que ela sempre teve e que ela teve que tomar, porque vocês sabem que principalmente sendo mulher, se a gente não se impor, se a gente não levantar a voz muitas vezes, se a gente não bater o pé, impor ali a nossa vontade, ninguém nos respeita. Então muitas vezes ela teve que fazer isso. Bater no peito, bater o pé, levantar a voz. Muitas vezes saindo aí como prepotente, né? Quando ela teve que falar assim, não, se coloca no teu lugar e eu sou a rainha, você vai fazer o que eu tô mandando. Porque senão muitas vezes as pessoas não respeitariam ela, tá? Pelo menos é isso que ela sente, isso que ela achava, tá bom? Então é isso. A única coisa que eu vi aqui de alerta mesmo a respeito da saúde dela, do psicológico. Eu espero mesmo que ela consiga se reerguer, né? Que ela não se entregue, que ela tenha mais um ano de vida, que ela continue a sua trajetória aqui na Terra. E a respeito do filho aí, de quem vai assumir, né? Eu não sei. De fato, eu acho que ele não tem boas intenções no sentido de continuar aí o legado da mãe, sabe? Ainda vamos ver algumas coisinhas se tratando dela, do filho, da família, algumas coisinhas surgindo aí, principalmente esse ano. Ela tentando fazer alguma coisa e alguma manobra para meio que obrigar ou o filho ter responsabilidade ou fazer o que é certo ou colocar alguém ali para auxiliá-lo, para direcioná-lo, mostrando que ele não tem ainda preparo para isso. O único alerta mesmo que me dá em relação a isso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre a rainha. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sugestão de uma próxima pessoa para trazer aqui para vocês. Não se esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante. Não sai desse vídeo sem deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.